No estudo de hoje, vamos abordar o tema Ellen White e os 6.000 anos. Em estudos passados já abordamos esse tema, mas não tínhamos como provar ou afirmar a questão dos 6.000 anos de forma datável, mensurável. Mas após o estudo com a tabela dos equinócios, então agora ficou mais fácil a gente entender que essa datação agora está precisa. Mostramos através desse estudo, que você pode ver nos vídeos anteriores, sobre a tabela dos equinócios e o ano 5.996 e 6.000, que de uma forma matemática e também pelo uso da astronomia, pelo movimento dos astros do planeta, mostrou claramente de que o ano 6.000 ele está justamente relacionado ao ano 2030 e que o ano atual, ainda nós estamos em 5.995 até 20 de março de 2026 e em 21 de março de 2026 começa o ano 5.996. Isso está tudo claramente calculado na tabela dos equinócios. Logo, nós podemos agora dizer que ela estava certa. Ellen White está certa quando ela estava datando os 6.000. A questão é que ela só não sabia quando seria. Ela não tinha a noção, ou na época dela não me foi revelado quando terminaria 6.000 anos, quanto tempo faltava. Mas uma coisa ela escreveu por revelação divina, de que o pecado duraria 6.000 anos aqui na Terra. Em todos os seus escritos, ela tem cerca de 42 citações a 6.000 anos. E no Grande Conflito, da versão antiga, eu creio que de 1911, existe aí 8 referências, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aliás 7. 7 referências à expressão 6.000 anos. E nós podemos ainda ver aqui no e-books da própria casa publicadora brasileira. Se você for lá no Ellen White, né, que é o Centro White aqui do Brasil, o e-books brasileiro, que é armazenado então na CPB, você pesquisa lá 6.000 anos, dá uma busca exata, ele vai procurar em todos os livros de Ellen White essa expressão 6.000 anos. E veja que aqui nos livros em português tem aqui 29 resultados com a expressão 6.000 anos. E você vai ver em diversos livros, claro, né, em repetições da expressão 6.000 anos em diversos livros descritos por ela e as compilações também. Tem muitas na História da Redenção, Maranata, uma meditação matinal baseada pelo que nós vemos aí no livro Grande Conflito, Mente, Caráter e Personalidade, no livro Desejar Todas as Nações, principalmente no Grande Conflito, é onde tem justamente mais essas expressões de 6.000 anos. E agora fica a pergunta, né? É a pergunta, hein, que não pode ser calada. Esse 6.000 anos é literal? É real? Vejam bem, ela afirma categoricamente que o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. O uso de logo deve terminar implica que existe um prazo de validade para o mal, fixado nesse período. E em outros textos também ela conecta diretamente o fim desse período com a restauração da posse da terra. É o que nós chamamos de jubileu. Pelos cálculos cronológicos, o ano 5.999, que é 2029, né, que vai ser 2029, ele é o último ano sabático, né, que nos judeus chamam de Shemitah. E justamente vem em seguida vem o último ano jubileu, o ano 6.000. Isso a partir do ano 120, se você pesquisar em postagem anterior, que já foi postado sobre o jubileu. E então o ano 6.000 é um ano jubileu, né, um ano sabático 2029, seguido do último ano 2030, que corresponde aí ao ano 6.000 desde a criação, como o último jubileu, que é o ano da restituição e da liberdade. Quando Jesus veio aqui na terra, logo quando ele leu, né, na sinagoga o texto de Isaías, pouco depois que ele foi batizado, ele falou o texto de Isaías sobre o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, alguns entenderam como sendo um ano jubileu. Não, no caso, ele está se referindo a um ano sabático, porque ele omitiu a segunda parte, né, e proclamar o ano da vingança do nosso Deus. Esse ano da vingança é o jubileu, porque a vingança em Apocalipse é a restituição, é o juízo final, é a devolução da terra, é justamente tirar
a posse de quem está, né, para dar aos santos, ao povo do Altíssimo. E esse é o jubileu que foi omitido, porque aquele ano não era jubileu, e o jubileu final não se cumpriu ali. Ele vai se cumprir nos nossos dias. Dessa maneira, nós podemos voltar aqui para os 6.000 anos e poder ver que ela conecta diretamente o fim desse período com a restauração da posse da terra, nos textos aqui do grande conflito. Então, durante 6.000 anos, como ela diz, né, durante 6.000 anos Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Se Satanás lutou por 6.000 anos e agora, no fim desse período, o propósito original se cumpre, então o fim dos 6.000 anos é o momento da reintegração de posse, ou seja, de cumprir o grande jubileu, que ocorre por ocasião da volta de Cristo. E então, Ellen White está falando de um tempo mensurável, um tempo que é medido, ou de um tempo figurado, de um tempo que é como se fosse uma figura de linguagem. Percebam, o texto diz que a transgressão humana trouxe dor e morte através de 6.000 anos, desses textos aí do grande conflito. Então ela menciona que a vitalidade humana resistiu a esse acúmulo de degradação por esse período exato. Isso reforça a ideia de que o ano 6.000 não é apenas um número espiritual, mas um limite biológico e físico para a existência do pecado. A terra não aguentaria mais, porque a terra envelhece como um vestido. Dessa maneira, todos esses textos ele tem a validade, né, uma validade numérica, e não é apenas uma citação figurada, né, uma citação meramente teológica, como apenas um reforço, uma figura de linguagem. E o texto, a gente sabe que o texto na Bíblia, que ela cita também, dizendo que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Se o tempo realmente é matemático, 6.000 anos fixo, então Satanás sabe exatamente quando ele vai ter fim, quando o seu tempo aqui na Terra expira. E a tabela dos equinócios mostra claramente, pelos cálculos matemáticos e pela astronomia, o tempo exato, né? É apenas o cálculo. Necessariamente não vai, quando terminar os 6.000 anos, não vamos ainda, né, entrar no ponto de dizer que Jesus vai voltar nessa data, porque a gente não está datando a volta de Cristo. Eu estou datando o calendário, né, a cronologia. No livro Patriarcas e Profetas, página 342, ela cita lá um texto que também está no grande conflito. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito de Deus original ao criá-la, que é justamente devolver aos santos do Altíssimo. E aí a tabela confirma que os 6.000 anos ele vai terminar em março de 2031. Isso é um cálculo numérico, um cálculo matemático, baseado no que Deus estabeleceu lá no Éden, em que a criação do Sol, da Lua, das estrelas, determinaria os dias, os meses, as estações, os anos, e assim o movimento da Terra em volta do Sol, no seu movimento de translação, né, quando ela completa uma órbita, né, ao fazer esse movimento e completa então a órbita, é o período de um ano. Isso quer dizer que a Terra vai completar 6.000 voltas em redor da Terra no dia 20 de março de 2031. E assim podemos entender que o Satanás, como diz lá em Apocalipse, ele está irado, né? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ellen White, no grande conflito, na página 7, que é a introdução, ela diz que, à medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele operará com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Fiquemos preparados, irmãos, porque a ação do mal é para enganar. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, duvidar da Bíblia, duvidar do que está escrito, porque deixando-se levar pelos sentidos, se deixando levar pelo que os olhos estão vendo, pelo que os ouvidos estão ouvindo, e não acreditar na palavra de Deus pelo que está escrito. Essa é a nossa única salvaguarda, é a palavra de Deus. Não se deixe levar por nenhuma sensação exterior.
E ainda ela diz na introdução do livro O Grande Conflito: durante 6.000 anos, esse espírito superior Satanás, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E toda habilidade e astúcia satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta de Jesus. Existe uma expectativa sobre o decreto dominical. O decreto dominical é o momento em que o povo de Deus vai estar sendo selado, o Espírito Santo vai estar sendo derramado, que é a chuva serôdia, e para que o povo de Deus dê então a última mensagem, proclame o alto clamor, para que então prepare um povo para a volta de Jesus. Não é para correr nem se esconder, não é para morar em cavernas em campo. Esse não é o momento, é justamente o momento de dar a última mensagem. E por isso que ela está dizendo, é nesse tempo cheio de perigo que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento. É a oportunidade que temos final de dar essa mensagem, de saber que Jesus vai vir. Então, a nossa maior alegria é saber que estamos contribuindo para Jesus vir logo. Não importa o que aconteça, porque a nossa vida está nas mãos de Jesus. Agora, no entanto, muitos usam umas palavras do filho de Ellen White para desmerecer ou desqualificar a inspiração da própria mãe. Não sei se a intenção dele era essa, porque Ellen White ela estuda outras fontes, ela estuda cronologia, ela usa outras fontes, mas vamos ver o que ela mesma diz e os editores dizem sobre essa questão, porque o filho dela, W.C. White, chegou a dizer até mesmo numa conferência em 1911, no Concílio da Conferência Geral. Ele diz o seguinte: com relação aos escritos da mamãe e seu uso como autoridade em pontos da história e cronologia, a mamãe nunca desejou que nossos irmãos os tratassem como autoridades em relação aos detalhes da história ou datas históricas. Ou seja, o que acontece? Percebam só o grande desafio aí. Ellen White, a senhora White, isso aqui foi citado na revista Reverend Herald, de 11 de dezembro de 1975, por Robert Brown, quando ele justamente, se referindo a essa citação do filho dela, ele disse que, além disso, a senhora White não era uma autoridade em medicina, não era autoridade em farmacologia, nutrição, cuidados com a saúde, psicologia, desenvolvimento infantil ou educação. Ainda assim, ela falava com autoridade em cada uma dessas áreas. Por quê? Porque sua autoridade estava em comunicar o que Deus havia lhe revelado. Então, nessas falas do filho de White, muitos críticos, ou até teólogos e pastores modernos, usam para criar uma categoria de inspiração parcial, ou seja, é algo factual, histórico, que não teria inspiração. Ela então teria copiado algo que não foi inspirado por Deus. Mas, como refutar isso? Percebam que nesse argumento aqui, está deixando claramente, expondo a incoerência de limitar a autoridade delas apenas à teologia, ou então aceitar que ela foi uma autoridade em outras áreas, menos na história. O artigo, então, nos diz o seguinte, que Ellen White não era uma autoridade em medicina, farmacologia, nutrição, assistência médica, psicologia, desenvolvimento infantil, educação, mas, apesar da falta de formação acadêmica nessas áreas, ela falava com autoridade em cada uma dessas áreas. Por qual motivo? Porque sua autoridade estava em comunicar o que Deus havia revelado a ela. Precisava ela, se o próprio Deus comunicava a ela o conhecimento que ela precisava transmitir ao povo, precisava então ela obter isso através de faculdades, de universidades. Se aceitarmos os conselhos de Ellen White em relação na área da saúde, que envolve a ciência, biologia, fisiologia, se aceitarmos isso como inspirados, mesmo ela não sendo médica, por que rejeitaríamos a cronologia, que envolve aí a história e o tempo, alegando que ela não era historiadora? Se a fonte é a revelação divina, a qualificação humana do profeta é irrelevante. Observe só o que eu vou dizer, repetindo. Se a fonte é a revelação divina, a qualificação humana do profeta é irrelevante. Deus pode usar qualquer um que ele queira chamar para ser portador de sua palavra. Não importa a qualificação, porque todo conhecimento vem dos pais das luzes, tudo vem de Deus, toda a origem do bem vem de Deus. Então, esse documento
que nós vamos ver, Ellen White, uma carta que ela escreveu que está em Testemunhos para a Igreja, ou seja, um volume, né, que não está totalmente traduzido para o português, que é Testemunhas, tem mais de 30 volumes, e ele foi traduzido aqui para o Brasil como Testemunhos Seletos, ou seja, né, foi uma seleção de testemunhas. E nessa carta que ela escreveu, ela diz o seguinte: nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que dou, estou apresentando a vocês aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um único artigo no jornal expressando meramente minhas próprias ideias. São aquilo que Deus me revelou em visão. Ora, mesmo, vejam só agora o que está escrito, né, agora no e-books internacional, que é E.G.W. Wright, assim como tem aqui, tem em português, né, na CPB, tem o e-books internacional, que é que está traduzido. Você vê aqui no site E.G.W. Wright. Então você tem acesso. Aqui está traduzido, mas ele pode voltar ao original. Percebam que é o e-books internacional onde estão todos os livros de Ellen White. E nesse e-books, os editores, né, justamente os editores responsáveis, eles vão aqui considerar as fontes. Quando Ellen White pegou a fonte emprestada, ela tinha menos revelação, ou ela plagiou, ou ela, nesse caso, quando ela fez até citação de outros autores, isso quer dizer que ela plagiou. Vamos ver o que diz os editores, né, diante de tudo que Ellen White escreveu, e ele aqui vai dizer realmente sobre a inspiração, se diminuiu a inspiração de Ellen White. Na introdução desse, vamos dizer assim, desse esclarecimento dos editores, ele diz o seguinte: consideramos as duas áreas da obra de Ellen White, onde ela cita ou parafraseia outros autores com maior frequência. Os princípios que analisamos certamente se aplicariam aos demais temas em que ela se valeu consideravelmente menos de outros autores. Será que o uso que ela fazia de outros autores ou colaboradores a tornava menos inspirada ou menos profética? As evidências indicam que não. É aqui exatamente essa parte aqui você precisa destacar, né? Os próprios editores que são responsáveis aí por manter os livros de Ellen White, de colecionar, de até criar os outros livros a partir dos originais, né? Então eles indicam que mesmo quando ela usa citação ou parte de outros autores, ela estaria menos inspirada ou menos profética. As evidências indicam que não. Que evidências são essas? Eu vou voltar aqui para outra tela, porque eu fiz um resumo de tudo que peguei uma parte já mais resumida, né, e destacada para entender o que ele fala justamente nesse texto, né. Está aqui, é apenas uma cópia. Então, nos diz aqui que Ellen White, se referindo a essa carta aqui, né, essa aqui é a parte da carta, né, observe o que ela diz em outra carta que ela escreveu explicando a carta anterior, né. Ela diz o seguinte: é verdade quanto aos artigos em nossos jornais e nos muitos volumes dos meus livros. Fui instruída, né, que é a questão da tradução, fui instruída de acordo com a palavra nos preceitos da lei de Deus. Fui instruída a selecionar os ensinamentos de Cristo. As posições assumidas em meus escritos não estão em harmonia com os ensinamentos de Jesus? Ou seja, Jesus Cristo? É uma pergunta. Se não, me indique. Então, Ellen White está fazendo defesa de sua inspiração, porque nesse site aqui, nessa parte desse artigo, né, ela está falando que pessoas estavam duvidando de sua inspiração, e que quando ela escrevia algumas cartas ou dava alguns conselhos, não passava de um conselho humano, né, que se igualaria até mesmo de quem estava criticando. Então, o conselho que ela deu podia dar. A autoridade que ela está usando aí de escrever uma carta é meramente humana, então tem o mesmo valor que o meu. E ela estava justamente se justificando, mostrando que não era assim, porque tudo que ela estava falando ou escrevendo era a revelação de Deus. Mesmo se escrevia uma carta ou publicava um artigo no jornal, mas também todos os seus livros que ela está citando aqui, tudo tinha são aquilo que Deus revelou em visão para ela, mesmo quando ela está aconselhando. Veja o que ela diz ainda em Testemunhos.
Deus me concedeu uma experiência marcante e solene em conexão com a sua obra, e podem ter certeza de que, enquanto minha vida for poupada, não cessarei de levantar uma voz de advertência conforme a inspiração do Espírito de Deus, quer os homens ouçam, quer se calem. Não possuo sabedoria especial em mim mesma, sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para realizar a obra que Ele me confiou. As instruções que transmitis por escrito ou verbalmente foram uma expressão da luz que Deus me concedeu. Procurei apresentar-lhe os princípios que o Espírito de Deus vem há anos imprimindo em minha mente e escrevendo em meu coração. Isso é para a gente não duvidar da inspiração de Ellen White, mesmo quando ela cita outros autores. E outro site, né, e outra citação aqui no site do E-Books Internacional, e vamos ver aqui esse destaque aqui do que diz. Será que o uso que ela fazia de outros autores ou colaboradores a tornar menos inspirada, como eu mostrei para vocês anteriormente? Os historiadores citados por ela, conforme ela disse, né, forneciam uma estrutura conveniente para narrar o que Deus estava fazendo na história. Suas cronologias e relatos auxiliavam na narrativa do conflito. Ou seja, era o próprio Deus que estava guiando a história. Não precisava que tudo que ela escrevesse tivesse uma revelação para cada coisa. Não precisava, porque era o próprio Deus que estava conduzindo a história para cumprir o seu propósito. De maneira que o que ela, quando usava a história, era porque Deus a instruiu para usar aquilo que Deus já tinha deixado na história, porque foi pela atuação de Deus. Isso é importante sabermos isso, né? Porque, como Daniel diz, né, o Senhor que coloca reis e destrona reis. Deus está guiando a história para cumprir o seu plano, o seu propósito. E aí, diante da mão dele na história, ele guia para a gente entender a história. Como assim, ele, quando fez a terra, né, e fez o sol e a lua e colocou lá para determinar o tempo, as estações, os anos. Então a gente não precisa, Deus me revela qual é o calendário hoje. Não precisa pedir essa revelação a Deus, que Ele não vai dar. Ele vai mandar você procurar naquilo que Ele já deixou, já está na escrita, já está na história, já está nos fenômenos, já está no movimento dos astros. E assim Deus guia para que aqueles que querem, buscam e eles vão encontrar. Ainda no texto diz o seguinte: outras vezes ela utilizava uma sequência. Vejam só, Ellen White utilizou autoridades em diversas áreas de forma intencional, né? Autoridades, ou seja, né, outros escritos de outros autores, conforme estamos vindo, e de forma intencional, ou seja, né, que ela sabia então que estava certo. Não havia intenção de enganar, como sugere a acusação de plágio, né, que muitos acusaram Ellen White de ser plagiadora. Às vezes ela apreciava a forma como elas se expressavam, né, ou seja, essas autoridades. Outras vezes utilizava sequência ou cronologia, ou parafraseava, mas em todos os momentos sua principal fonte era o Senhor. Ou seja, quando ela usava mesmo outras fontes externas, mas não fazia isso pela sua própria autoridade, mas porque Deus já estava guiando para isso. Quando alguém se concentra apenas na mecânica da escrita de Ellen White, pode parecer que parte de seus escritos se deve a fontes humanas, mas ao buscarmos a verdade em seus escritos, ouvimos a voz de Deus falando aos nossos corações. Ellen White seria a última pessoa a reivindicar a glória para si mesma. Ela mesma disse isso aqui de forma muito clara, né, na carta que eu já mostrei a vocês. Não possuo sabedoria especial em mim mesma. Sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para realizar a obra que Ele me designou. As instruções que dei, quer por escrito ou verbalmente, foram uma expressão da luz que Deus me concedeu. Então, diante da autoridade, da inspiração dela, e diante disso, o que é que podemos ver é que muitos dizem que Ellen White, quando se referia a 6.000 anos, alguns teólogos, pastores alegam que a expressão usada por ela de 6.000 anos é apenas uma expressão idiomática para dizer assim, muito tempo, ou assim como nós dizemos, né? Já te falei 1000 vezes, alega que não deve ser tomado matematicamente. Ora, se ela viu o grande conflito em visão, e nessa visão a duração do conflito é mostrada como sendo 6.000 anos, então esse dado não é uma data histórica derivada de pesquisa humana falível, mas um dado revelado sobre a estrutura do tempo divino. Embora Deus não tenha dito para ela quando terminaria, né, esses 6.000 anos, mas revelou para ela de que ela deveria escrever esse período de 6.000 anos.
E isso foi um fato que nós estamos aqui mostrando a inspiração dela, a menos que os próprios teólogos e pastores ataquem Ellen White, o espírito de profecia, e isso é terrível, né? Porque há alguns que até taxaram os 6 mil anos de heresia. E aí então o que acontece? Se é heresia, né? Porque a gente aceita as orientações dela de saúde, na área de saúde que envolve a medicina, na área de psicologia infantil, e ela então não aceita agora, quando ela fala da história, da cronologia, seria então uma incoerência seletiva. É verdade, porque os adventistas ficaram ressabiados devido ao desapontamento, mas se toda pessoa que tivesse um desapontamento amoroso desistisse de casar, se ficasse frustrado com, seja homem ou mulher, né, no caso a mulher ficar frustrado para sempre com o homem, ou o homem para sempre com a mulher, e nunca mais resolvesse casar, estaria descumprindo o propósito de Deus. Então não precisamos entender que Deus vai guiando, né? Toda a luz não foi dada ainda, nova luz sempre vai surgir. Então não temos todo o conhecimento que precisamos ter. E mesmo Ellen White não teve todo o conhecimento que Deus quis revelar para a sua igreja. Ela mesma diz isso, né? Então sempre haverá nova luz. E dessa maneira, diante da tabela dos equinócios, nós não podemos fatiar a inspiração, alegar que a parte histórica foge à regra da inspiração divina. Isso criaria um paradoxo. Se Deus revelou a ela os princípios de saúde, que são complexos e científicos, Ele também é capaz de ter revelado a ela a estrutura do tempo, que é histórica. Então, se usar a fala do filho dela, de W.C. White, para anular os 6 mil anos, ignora que a autoridade dela nunca veio de desejo de ser historiadora, mas da função profética. Entendam claramente, né? Se ela fala de 6 mil anos, é porque ela não tem a autoridade de uma historiadora, mas ela tem a autoridade profética que está acima de toda e qualquer revelação humana, né, ou conhecimento humano. Portanto, a tentativa de usar as palavras do filho de Ellen White para desqualificar a cronologia dos 6 mil anos falha quando confrontada com o princípio de que a autoridade profética não depende de especialização acadêmica, mas da revelação divina. Então essa tabela, ela mostrou claramente, nós já falamos nos vídeos anteriores, sobre o ano que nós estamos, ele está diretamente relacionado ao ano civil. Ou seja, nós ainda estamos em 5.985, aliás, em 5.985 foi o ano 2015, e nós estamos aqui, deixa eu afastar um pouco aqui a seta, e aqui em 2026, conforme já demonstramos os cálculos, que ainda, né, vamos chegar a entrar no ano 5.996, mas estamos em 2026, ainda no ano 5.995, uma vez que o equinócio, que é o dia da virada, vai ocorrer na sexta-feira, dia 20 de março. Então veja, quem está dizendo essa data é o movimento da Terra em volta do Sol, é a translação. É a órbita terrestre que está determinando qual é o dia do equinócio, não é o calendário. Se o calendário não informar esse dia, que o dia 20 de março é uma sexta, o calendário é que está errado. Então, foi justamente o que Deus estabeleceu. O homem está aqui na Terra, escreve o calendário de acordo com o movimento dos astros e não o contrário. Logo, aponta claramente, aqui aponta claramente para o ano 6000, que ele vai começar, né, o início do ano 6000, ele vai começar no dia 20 de março de 2030, é o dia da virada aqui, que é uma quarta. Então a quinta é o primeiro dia do ano 6001, no caso, aliás, o primeiro dia do ano 6000, né? Na quarta-feira termina o ano 5.999, que é o dia do equinócio. O equinócio é o dia da virada de 5.999, ou seja, 2029 para 2030. Então na virada de 5.999 para 6.000 é a quarta, e na quinta é o primeiro dia, que é dia 21 de março de 2030, começa os 6 mil anos. Aqui isso já está muito claro nas postagens anteriores sobre a validade dessa tabela e a certeza de que estamos no tempo certo, no ano certo, desde a criação, relacionada a esses anos civis. Mas aí vem a pergunta, por que Ellen White citou 6 mil anos? Porque ela citou 42 vezes nos seus escritos originais, 7 vezes no livro Grande Conflito. Ora,
os fundadores, né, os pioneiros e os que iniciaram o movimento milerita, eles também acreditavam nos 6.000 anos. Nós também já postamos sobre isso. Guilherme Miller tinha os diagramas com as datas que ele calculava, e nesse diagrama maior, mostrando aqui que é o diagrama de Miller, observe que ele acreditava piamente de que em 1843, né, ou para 44, não era somente o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas era o final dos 6.000 anos. Essa crença de que o mundo duraria 6.000 anos, então é a crença que já vem dos pioneiros, do movimento milerita e também dos pioneiros, porque John Andrews, né, ele também tinha essa mesma crença. Ele recalculou a cronologia e ele publicou 6 artigos na revista The Herald and Herald, e esses 6 artigos falando sobre aqui The Great Week of Time, né? Ou seja, a grande semana de tempo. A grande semana de tempo para ele é 7.000 anos, e 6.000 anos de pecado, e 7 milênio é o milênio que fala Apocalipse, né? 1.000 anos no céu. E ele escreveu 6 artigos aí em 1883 sobre esse período aí de 6.000 anos. E qual foi a datação dele, a cronologia dele? Isso aqui é uma citação justamente que está nesses artigos dele. Quando ele diz: a morte de Estevão e o início da primeira perseguição são colocados por cronologistas eminentes no ano 34, ou seja, o ano 4.154 AM, né? Desde a criação, a partir da criação. No ano seguinte, Saulo se converteu. Ora, de acordo com o que ele está dizendo aqui, né, de acordo com o cálculo acima, Jesus morreu então no ano 4.151, que foi o ano 31. Isso dá uma diferença de 151 anos em relação ao ano 4.000, ou seja, para John Andrews, os 6.000 anos teriam terminado em 1880. E então esse foi o erro de Andrews também, quando ele usou, né, no cálculo dele, ele usou aquela citação de Atos de que 450 anos, Atos me parece que é 19:20, que aplica, né, de Josué a Samuel, a Saul, né, durante o período dos juízes. E aí esquece completamente 1 Reis 6:1, quando liga a saída do povo de Israel do Egito a 4º ano de Salomão ser apenas 480. E esse período do juízo ele chega a quase 600 anos, então dá uma diferença grande, que justamente tanto foi o erro de Miller como de John Andrews usar o período de juízes e não de 1 Reis 6:1 para calcular a cronologia. Claro que eu creio que Deus, nesse caso, impediu que ele conhecesse o tempo exato, assim como não foi revelado a Ellen White. Deus revelou a Ellen White usar os 6.000 anos como um tempo definido, mas não deu a ela o conhecimento de quando esse tempo terminaria. Assim, John Andrews também errou nesse cálculo por calcular o tempo dos juízes e não o tempo dado em 1 Reis 6:1. Mas o que mostra aqui, respondendo essa pergunta, é que por que Ellen White citou os 6.000 anos? Porque havia realmente essa crença, era uma crença do povo adventista, dos pioneiros. Hoje estão querendo desqualificar como heresia, como falácia, mas aí a gente está condenando as nossas próprias raízes. Como adventistas, estaríamos falando mal dos nossos pioneiros, ou até classificando-os como herege. Isso não é verdade, porque eles acreditavam nos 6.000 anos, tanto Guilherme Miller, John Andrews e Ellen White. Então, o Guilherme Miller e John Andrews ainda ousou fazer a cronologia, Ellen White não, porque creio que justamente Deus impediu que ela obtivesse esse conhecimento na sua época de quanto seriam os 6.000 anos. Ela, por revelação divina, ela não iria mostrar uma data que realmente seria certa, porque ainda faltaria muitos anos, mais de 100 anos. E aí, então, a conclusão é: heresia ou é verdade? Se for heresia, estamos todos errados, né? Estamos condenando a nossa própria igreja, o nosso próprio início, o movimento, tudo que foi guiado por Deus. E inclusive a gente crê piamente em Ellen White como profetisa do Senhor, que teve tudo por revelação, mesmo quando ela usou fontes externas, mesmo quando ela usou citações de outras autoridades ou autores, mas foi Deus que estava guiando. Então, se Deus guiou pessoas e também revelou conhecimento a pessoas, Deus vai fazer com que eu ou você, assim como ela, cite pessoas que também tiveram a direção divina para aquela instrução, aquele momento. Por exemplo, ela podia, ou eu ou você, podemos usar a citação dela, por quê? Porque foi inspirada por Deus.
então eu estou usando uma citação de alguém que foi inspirado. Se Deus inspirou Newton, né? Então, se Deus inspirou Newton, quando ele escreveu também sobre muita coisa sobre Daniel, Apocalipse, Isaac Newton, então Deus vai me guiar para buscar o que ele já revelou a alguém lá no passado. Ele não vai me revelar hoje. Deus não vai revelar nem a mim, nem a você, nada do que ele já inspirou, revelou durante a história, principalmente na sua palavra, principalmente Ellen White, mas também a história que Deus está controlando. E assim, não podemos jamais questionar a inspiração de Ellen White quando ela fala de cronologia, quando ela fala como autoridade historiadora, mesmo sem ter a formação, porque Deus, ela fala por inspiração divina. Logo podemos aceitar que Ellen White realmente estava certa. E diante dessa certeza que nós obtemos agora da data certa, conforme a tabela dos equinócios, em que agora o ano 6000, ele vai terminar no dia 20 de março. De acordo com a matemática e a astronomia, o ano 6000 ele termina no dia 20 de março de 2031. É o fim dos 6000 anos. E aí, então, os santos não estarão na expectativa, digamos, porque a própria Ellen White, né, que nós então aceitamos o que ela disse. Caso contrário, então, ela perderia o valor até essa citação dela, quando ela disse o seguinte, está lá em Primeiros Escritos, página 15, que também está em Eventos Finais, página 272. Logo ouvimos a voz de Deus, Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Os 144.000 estavam sendo selados e perfeitamente unidos. 144.000 ela se refere aos santos vivos, ou seja, não é um número exato aqui, mas exatamente como o Apocalipse é um número simbólico. Ela está se referindo a todos os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. E dessa maneira, né, diante da expectativa dos 144.000, que são os salvos que vão estar esperando Jesus, eles vão saber o dia e a hora. Essa data que está aqui, jamais não entenda como o fim do mundo ou o dia da volta de Jesus. Os salvos, sim, eles vão estar sabendo a essa altura, né, porque aí já estão na expectativa da espera. E eles vão estar sabendo a essa altura exatamente o dia e a hora da volta de Jesus. Mas aqui é o cálculo matemático e astronômico. A partir daí agora com Deus, mas enquanto os ímpios ouvirão a voz, né, da data e da hora como um trovão, os sábios ouvirão claramente que é a voz de Deus. E então Ellen White está certa, porque nós agora calculamos o tempo dos 6.000 anos. E depois disso aí, então, é com Deus, porque ele cumprirá o seu propósito. Ele não vai revelar esse dia e a hora exata ainda em nossos dias. Isso, ele já disse a Ellen White que somente essa revelação, dentro do contexto que ela está falando isso, é com o fechamento da porta da graça. Quando os salvos estiverem refugiados em lugares ermos, nas montanhas, nas cavernas, outros estarão presos. Então, é nesse período, quando já fechou a porta da graça, que terá a revelação da data e da hora da volta de Jesus. Até lá, nós encontramos a data baseada, então, na matemática e na astronomia, naquilo que Deus já deixou estabelecido na sua palavra, no movimento que ele deixou, e então nós encontramos essa data específica e que o calendário está confirmando que estamos no tempo certo. Nós estamos no limiar aqui do ano 5.996 e na contagem regressiva para os 6.000 anos. Que Deus abençoe a todos e o Espírito Santo ajude-nos a entender claramente a vontade e o querer de Deus para a nossa vida, mostrar que estamos rumo a Canaã, estamos muito perto e assim precisamos cumprir o propósito da nossa vida para que possamos subir quando Ele voltar.